A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, por gentileza, abram suas Bíblias em Apocalipse 19 e 17. Nós vamos ler só o versículo 7, melhor dizendo, 19 e 7. Nós vamos ler só o versículo 7. Vamos trabalhar uma reflexão do tema final feliz. Final feliz. Diz assim a palavra do Senhor: alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se extaviou. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja com essa palavra, Senhor. Edifica a igreja através dessa palavra da tua parte. A Bíblia Sagrada será exposta. A Bíblia Sagrada, meu Deus, será explicada através dessa reflexão e da iluminação que o Senhor nos deu através dessa palavra. Fala com cada um dos teus filhos. Fala com a igreja aqui presente, com a igreja, meu Deus, que está participando através do Facebook. Que o Senhor alimente a igreja com essa palavra, com esse alimento espiritual. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar os irmãos, irmãs. Você já recebeu em mãos um convite de casamento? Acho que a maioria aqui já recebeu, né? Um convite de casamento. E em linhas gerais, esse tipo de convite segue sempre o mesmo padrão. Pais e noivos chamam os familiares e amigos para celebrarem um dia muito especial. Então, quem convida para um casamento está diante de uma realização. Está diante de uma ação maravilhosa que vai acontecer na sua vida. É fácil da gente perceber, diante de um convite de casamento em mãos, por mais simples que esse convite seja, ele sempre transmite a ideia de felicidade e de realização. Os noivos estão com esse coração alegre e também com a sensação de realização. Da mesma forma, os pais dos noivos. Então a sensação é essa. Em Apocalipse do capítulo 19, nós encontramos o mais precioso de todos os convites de casamento. É o casamento de Cristo com a igreja. E a Bíblia faz essa ilustração e usa essa figura de linguagem. Então, todas as vezes que falarmos aqui do noivo, amigo visitante que acessou, né, o nosso Facebook, ou que irá acessar, se você ainda não conhece os termos bíblicos, ainda não é familiarizado, né? Todas as vezes que nós falarmos aqui na mensagem, essa palavra noivo se refere ao Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que nós falarmos a palavra noiva, se refere à igreja de Cristo. E a fase que nós estamos vivendo é uma fase de preparação, de santificação. Foi pregado ontem pela nossa irmã. É diaconisa? Não, é nossa irmã. Muito bem trabalhado o tema ali. Então nós estamos no processo de santificação. Ou seja, a igreja está se preparando para esse casamento. A igreja está se arrumando, está se ornamentando para esse encontro com Jesus, para esse casamento com Jesus. Então todas as vezes que falarmos sobre noiva, é a igreja. E a Bíblia chama de bodas do Cordeiro e que acontecerá na vida do Senhor Jesus. Então esse casamento, esse encontro do Senhor Jesus com a igreja, na segunda vinda de Cristo,
Vai ser uma festa espiritual, um momento extraordinário da igreja de Cristo, a noiva, com o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. E ali acontecerá esse casamento, esse momento extraordinário, que todas as igrejas pregam sobre esse momento. Todas as igrejas evangélicas acreditam na volta de Jesus Cristo, que Cristo voltará, que nós estamos aqui de passagem, que a vida ela é curta, ela passa muito rápido, que nós não podemos investir o nosso tempo só nas coisas materiais, porque as coisas materiais passam. Nós temos que investir mais nas coisas espirituais, a nossa fé em Deus, porque as coisas espirituais, a nossa fé em Deus, nos garante a vida eterna. Então nós cremos numa vida eterna, que é proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos revela, nos mostra, nos fala dessa vida eterna. E a vida eterna é somente através do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, amigos que estão participando do culto no virtual, que irá assistir esse vídeo depois, porque ficará no Face gravado, em nome de Jesus Cristo, se apegue às coisas espirituais, aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, porque Cristo está voltando. Os sinais são claríssimos. A pandemia, nós estamos numa pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil, e a Bíblia fala de pandemia, a Bíblia fala de pestes, de doenças, de guerras, de rumores de guerras que antecederiam a volta de Jesus, ou seja, o encontro do noivo com a noiva, o casamento, o desfrutar de uma vida eterna para todo sempre com o Senhor. Então nós queremos falar aqui rapidamente sobre 3 tópicos com relação a esse encontro, com relação a essa volta, essa vinda do Senhor Jesus Cristo. O que nós devemos fazer, o que a igreja deve fazer para se preparar mais e mais para esse encontro. Em primeiro lugar, o noivo chegará e o final da história será feliz. Aguarde-o com todo anseio. Então a primeira coisa que a igreja tem que ter no coração é esse anseio pela volta de Jesus. Crente que não anseia a volta de Jesus ainda não entendeu direito sobre as Escrituras, porque a volta de Cristo ela é desejada pela igreja, porque não existirá nenhum acontecimento melhor e extraordinário, espetacular na nossa vida do que a volta de Jesus. Você poderia dizer: pastor, mas eu tenho tantos sonhos, tantas realizações. O solteiro poderia dizer: eu ainda nem casei, pastor. Mas a palavra de Deus nos convence que a volta de Cristo, que o casamento da igreja com Jesus Cristo, com o noivo, o casamento do noivo com a noiva, o encontro do noivo com a noiva, é o melhor acontecimento que irá, ser concretizado em nossa vida. Melhor do que casar. É melhor do que ter sucesso financeiro, material. É melhor do que adquirir uma casa nova, um apartamento novo. E aqui eu estou falando de coisas espirituais. Se eu não olhar com esse olhar espiritual, com esse entendimento espiritual, eu não vou crer, eu não vou aceitar que a volta de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida.
Mas quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, quando eu entendo que essa vida é passageira, que a morte é certa, mas que quem está em Cristo terá a vida eterna e desfrutará com o Senhor de uma vida eterna gloriosa, porque quem vai reinar é o Senhor Jesus, e o reino dele é justo, é poderoso, é maravilhoso. Quando a gente entende isso, a gente se convence que a melhor coisa que pode acontecer na minha vida é Cristo voltar hoje. Eu tenho que anseiar a volta de Jesus. Então a igreja, ela está desposada com Cristo, e o casamento dos dois em breve acontecerá. Isso é fato. Esse casamento acontecerá, esse encontro acontecerá de novo, principalmente para os novos convertidos que estão nos assistindo e que vão acessar esse vídeo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Esse encontro vai acontecer. Um dia Jesus voltará e levará a igreja para a casa que Ele preparou, e nós estaremos ali sempre juntos, para todo sempre, para a eternidade, com o Senhor Jesus, como foi lido pela diaconisa no início do culto. Em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou, mas voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E ali Tomé emite uma dúvida, e no versículo 7 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus Cristo garante essa vida eterna. Só Jesus Cristo nos dará morada no céu, na Nova Jerusalém, e depois moraremos com o Senhor na eternidade, numa nova terra. Só Jesus Cristo oferece a vida eterna, garante a vida eterna, e com Ele desfrutaremos dessa vida eterna. Todavia, se a noiva realmente ama o noivo, certamente ela vai aguardá-lo com grande expectativa. É isso. Nós estamos aguardando o retorno de Jesus com grande expectativa. Amém, igreja? Amém. Nós temos anseio por esse dia. A nossa esperança é essa. Aliás, a esperança não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. O verbo esperar é aquela esperança estática, parada, que você não faz nada. Mas a esperança do verbo esperançar é a esperança que se movimenta, é a esperança ativa, é a esperança que age, é a esperança que se mobiliza, é a esperança que não é travada. Nós estamos esperando, mas esperando, trabalhando para o nosso Senhor, em santificação, melhorando, sendo perseverante, até que o Senhor venha para nos levar, e assim moraremos com o Senhor. Então a igreja vai passar a noite sonhando com o dia do casamento. Nós vamos passar o dia trabalhando, estudando, fazendo projetos para essa vida aqui, sim, planos, sim, mas o nosso maior projeto, o nosso maior plano, o nosso maior sonho é a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos investir mais e mais, e sonhar e desejar mais a volta de Cristo. E quem é essa noiva? Essa noiva é todos os salvos, todos os crentes que já dormiram no Senhor, todos os crentes que estão nesse momento confessando o Senhor como Salvador, e todos os crentes que confessarão antes da volta dele. Essa quantidade de pessoas, não importa a denominação, religião, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da fé em Cristo, da salvação no Senhor. Os salvos são os salvos de todos os tempos.
os que morreram crendo no Senhor, os que estão firmes agora e os que aceitarão Jesus, esses ressuscitarão, esses formam o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e são esses que se encontrarão com o Senhor. Nós somos noiva na figuragem, na figura de linguagem, e somos também os convidados. Assim como o corso deseja as águas do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Salmo 42, 1. É esse anseio, é essa expectativa, é esse desejo que todo cristão tem que ter da volta de Cristo. Olha a ilustração assim como o corso deseja, né, as águas do rio, assim também eu quero estar na presença de Deus. Assim como o corso deseja a água do rio, eu desejo a volta de Jesus. Essa ilustração ela é extraordinária. O corso é um animalzinho conhecido na Palestina. E ele tinha um, como é que diz, um faro muito aguçado. O corso que vivia na floresta tinha um faro muito aguçado. Através do faro aguçado ele identificava o predador, mas ele identificava também as águas, o rio próximo. E quando ele identificava o predador através do faro, do cheiro, ele dava uma meia volta e identificava o rio, e ele corria em direção ao rio. Os estudiosos, os pesquisadores dizem que ele corria salteando, e quando ele chegava próximo do rio, ele dava um último salto, e ele mergulhava no rio e se deixava ser carregado pelas águas, e ele saía bem distante. Às vezes o predador nem o identificava mais. Por que o corso desejava as águas? Porque era uma questão de sobrevivência, era uma questão de vida. Se ele está na mata e ele não tivesse o faro aguçado para identificar as águas, para ele correr e mergulhar e sair mais adiante, e a água por si só faria uma limpeza nele, né, até daquele cheiro que era muito forte, que era percebido pelo predador, que tinha um cheiro aguçado também, ele seria presa fácil na mão do predador. Então era questão de sobrevivência. Assim somos nós. Por isso desejamos a volta de Cristo e temos essa expectativa. É uma questão de sobrevivência. Nós estamos falando aqui de vida eterna. Assim como o corso deseja as águas, nós desejamos a volta do Senhor Jesus. Assim como as águas protegiam o corso e limpava ele e daquela substância, daquele cheiro forte que era identificado muito rápido pelo predador, assim também o Espírito Santo que mora em nós nos conduz em santificação, em pureza, em santidade, para estarmos mais e mais preparados para a volta de Jesus. Amém, igreja? Eu desejo a volta de Jesus. A nossa expectativa é a volta de Jesus. Então, em primeiro lugar, a igreja tem que ter anseio. Em segundo lugar, a igreja, além de anseio, o noivo chegará e o final da história será feliz. Aguarde-o com toda cautela. Além de anseiar, além de desejar, a igreja, ela precisa ter cautela. E o que é cautela? É vigilância. Quem é cauteloso vigia. O que é ser cauteloso? O que é ter cautela? É atenção, é ter prudência. Isso nos faz pensar na parábola das 10 virgens, contada por Jesus. Uma parábola, uma ilustração ali muito legal. Em Mateus 25, do 7 ao 8, Jesus conta essa parábola e ele está falando ali da volta dele. Aquelas jovens tinham vasilhas e tinham lâmpadas, porém elas necessitavam do elemento principal, que era o azeite. Não adianta ter lâmpada e não ter azeite. Lâmpada sem azeite não teria sentido. As prudentes
colocaram azeite em suas vasilhas. As prudentes, aliás, as imprudentes não colocaram azeite em suas vasilhas. As prudentes, sim, colocaram azeite em suas vasilhas. Quando o noivo chegou, quem entrou para as bodas? A resposta lá na parábola é clara. Quem entrou para as bodas foram as prudentes, porque elas eram cautelosas, elas vigiaram, elas tinham atenção, elas eram prudentes, não deixou faltar o azeite, elas estavam preparadas. E aí eu pergunto para a igreja nessa noite: como você tem esperado a vinda de Cristo? Aí agora eu faço uma pergunta individual para o membro da igreja, para o membro do corpo de Cristo: como você está esperando a vinda de Cristo? E é você que vai responder essa pergunta, no teu íntimo, no teu coração. É você falando com você. Porque a gente fala com a gente. Até a Bíblia mostra isso. Jesus, o salmista dizia: ô minha alma, por que se perturba dentro de mim? Ele estava falando com ele mesmo. Então conversa aí um pouquinho com você, depois dessa mensagem reflita contigo mesmo, como você tem esperado a vinda de Cristo? Você está preparado? Se Cristo voltasse agora, você tem certeza da sua salvação? Como eu estou na presença de Deus? Então, a recomendação aqui é: se prepare, né? Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, pois felizes são os que estiverem vigilantes quando Jesus chegar. Lucas 12:37. Disse o noivo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se a sua resposta para você mesmo é: pastor, eu estou bem espiritualmente. Se a sua resposta para você mesmo é: eu tenho certeza da minha salvação. Se a sua resposta é: se o Senhor voltar agora, eu tenho certeza que eu vou ter esse encontro com o Senhor. Aí o Senhor Jesus te diz assim: pois vigie, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa em Apocalipse significa vitória. Pois continue firme, pois continue vigiando, para que ninguém tome a tua vitória. Que vitória é essa? A vida eterna. Que vida eterna é essa? É a coisa maravilhosa, extraordinária, é a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. É a coroa, é a vitória, é a vida eterna no Senhor, porque lá não terá sofrimento, porque lá não tem pecado, nosso corpo será transformado. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, o que é mortal será revestido da imortalidade. Onde está a tua morte? Onde está o teu poder de ferir? Graças a Deus, triunfamos no poder do Senhor Jesus Cristo, porque a morte não terá mais lugar na Nova Jerusalém, nem na nova terra. É por isso que é um negócio extraordinário. É por isso que é a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. Nós estamos falando de uma vida eterna gloriosa, que não tem pecado. Se não tem pecado, não tem doença, não tem pandemia. Se não tem pecado, não tem traição, não tem covardia, não tem ladrão, não tem político corrupto, não tem injustiça corrupta, justiça, corrupta, justiça que não faz justiça. Não tem, não haverá, porque quem é que vai ser o rei nessa cidade? Jesus. Quem é que vai ser o governador dessa cidade? Jesus. Ah, pastor, o senhor está falando isso, o senhor está inventando? Não. Quando o anjo Gabriel falou com Maria, o que é que o anjo Gabriel falou para Maria? Você vai ter um filho. E ela ficou assustada: mas como? Eu ainda não casei com José, ainda não me deitei com José.
Não, o ente que foi gerado no teu ventre, que vai ser gerado no teu ventre, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. E ele será o rei, e o reino dele não terá fim. Então Jesus é rei, é ele que vai reinar essa nova terra. Ele é quem vai governar. E o governo dele, o reino dele é justíssimo. Lá não haverá justiça. Então é um negócio extraordinário, e nós sonhamos e acreditamos, porque isso já aconteceu no passado, quando os nossos pais, aí eu estou falando de Adão, eu estou falando de Eva, quando residiram no jardim, era um momento sem pecado, e ali eles desfrutaram da presença do Senhor, de coisas extraordinárias, de coisas maravilhosas, e só acredita quem tem fé num livro chamado Bíblia, e quem crê verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, em segundo lugar é isso, cautela, vigie. Em terceiro e último lugar, o noivo chegará, e o fim da história será feliz. Olha que notícia boa aqui para nós. Todos nós temos uma história. A humanidade tem uma história, a igreja tem uma história. A nossa história será, o fim dela será feliz. Porque quem tem Jesus terá uma história de um final feliz. Porque iremos desfrutar da vida eterna. Então aguarde com toda a pureza. A maior honra que um rei podia conceder a uma súdita é pedi-la em casamento. Então, nessa figura de linguagem aqui, que Jesus é o noivo, o Senhor Jesus nos conferiu essa honra. Ele nos valorizou, pagando o maior de todos os dotes, isto é, o seu próprio sangue. Para a gente ter a vida eterna, para a gente desfrutar dessa vida eterna, o preço foi alto. Nós não tínhamos condições. O ser humano não tem condição. Ele até gostaria, até se esforça. Tem gente que tem a cabeça tão doida que até acha que consegue. Através da tecnologia, tentaram lá a Torre de Babel. Qual era o objetivo? Chegar no céu. Não chega. Na Nova Jerusalém e na Nova Terra, só vai habitar, só vai morar através do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser através da NASA. Quem tem muita grana agora, né? Está viajando aí, gastando grana e mais grana para explorar agora o universo, porque já exploraram terra, já exploraram água, agora vamos explorar o universo. Só que nós estamos falando de uma vida eterna. Não é conquistada através de grana, não é conquistada através de ouro, não é conquistada através da prata. O preço que Jesus pagou foi alto. Qual foi o preço? A morte dele. Ele derramou a última gota de sangue para nos purificar, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que se ofereceu, que morreu no nosso lugar. E é por isso que hoje nós temos a expectativa da vida eterna. Então o preço foi muito alto. O que Ele espera de nós? O que Ele espera da igreja? Se temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando em santidade. Nós estamos em santidade. Nós somos salvos pela graça. Não tem santarrão aqui. Todos nós aqui cometemos erros, temos falhas. Só seremos salvos pela misericórdia do Senhor. Mas uma coisa é certa, o homem precisa aceitar Jesus, confessar como Senhor, como Salvador e crescer em santidade. Eu preciso melhorar cada dia em santidade, ser mais puro, ser um cristão melhor a cada dia. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Amém, igreja? Na próxima semana eu quero ser um cristão, eu quero ser um cidadão melhor do que essa semana. Eu quero progredir, eu não quero, regredir. Eu quero avançar em santidade. Santidade vem da palavra santo, que é ser separado para Deus, separar das coisas ruins, das coisas que o mundo, faz e que transgride a norma de Deus, e eu estou separado para Deus.
para desfrutar das coisas de Deus. Então eu tenho que crescer em santidade. Aquilo que eu percebo, aquilo que a Bíblia revela, que não é a vontade do Pai, eu vou abandonando. E às vezes é gradativo isso. Por isso que eu digo, é pessoal a salvação, tá? E é pela graça. É pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem do homem, é poder de Deus. Amém, igreja? É poder de Deus. Então, o importante é você dar o primeiro passo, que é aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador. Não duvidar disso. E aí você, nesse processo de santificação, você vai melhorando a cada dia. Cada dia. Se aperfeiçoando para o encontro, na figura de linguagem aqui, para o casamento com o Senhor. Então Cristo deseja encontrar uma noiva pura, uma noiva sem mácula, uma noiva santa. Mostre que você entende o que Cristo lhe concedeu, comportando-se como a noiva santa do Senhor. Que sejam puras as suas vestes, que sejam puras as suas ações, as suas atitudes, seu comportamento, seu testemunho, seu dia a dia. Para concluir, Cristo virá buscar a igreja, que é a sua noiva. Nossa história terá um final muito feliz. Será muito bom ouvi-lo dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como está seu relacionamento com Deus? Você já faz parte da noiva de Cristo? Ou seja, você já faz parte da igreja de Cristo? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador? Hoje Ele lhe concede essa honra, essa oportunidade, essa chance de você aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, de você confessar com a boca, de você ter um recomeço, ter uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Se porventura você ainda não está preparada para a volta de Jesus, ou preparado para a volta de Jesus, comece agora mesmo a se preparar. Há uma festa sendo preparada para você. Aguarde o noivo com anseio, cautela e com pureza. Amém, igreja? Aguarde o noivo com anseio, cautela e pureza. Que Cristo nos abençoe nessa caminhada, nessa jornada cristã, nesse processo de santificação e de perseverança. A salvação são passos. Alguns teólogos dizem que são 7, outros dizem que são 8. Então Cristo faz ali o passo da justificação, aí tem a adoção, aí tem a regeneração, e aí vem os passo a passo. Nós estamos no meio, nós estamos no passo chamado santificação e perseverança. O último passo é a glorificação. Então nós estamos aqui, vivendo santificação e perseverança. Quando Cristo voltar e transformar nossos corpos num corpo ou em corpos incorruptíveis, isso é o que é chamado de glorificação. Aí completa o ciclo do passo a passo da santificação. Então, em nome de Jesus, continue perseverando, continue se santificando.